Muito bom dia. Desculpe. Estamos em São Paulo, exatamente no dia 14 de novembro, 14/11, e começando o meu expediente no escritório. Eu levantei muito cedo e pensei em vários assuntos por conta de vídeos que eu vi lá no YouTube, alguns de líderes aí espinafrando, né, as convenções e, enfim, essas brigas que eles arranjam não param nunca. E a palavra que eu encontrei foi amante de si mesmo, amantes de si mesmos. Vídeo de número 145. Bem, a palavra amante, como todos sabem, principalmente na língua portuguesa, não sei se os outros idiomas também têm a mesma força de expressão em sua expressão, que remete para um relacionamento extraconjugal, alguém que tenha a sua esposa legítima em casa e uma outra, o que seria no passado uma concubina, que não chega a ser, principalmente numa sociedade moderna como a nossa, mas é aquela terceira via, né? Ou segunda via. Pois bem, mas no texto em que eu vou citar aqui, que está na carta de Paulo a Timóteo, e em que ele fala exatamente sobre este assunto, dando conselhos a Timóteo, segundo Timóteo, capítulo de número 3, pode considerar todo o texto se quiser, e eu quero apenas ler uma passagem, um trecho, e fazer algumas considerações a respeito, porque a palavra amante, como eu a tomei nesse momento aqui, ela não remete a essa questão de segunda via conjugal, ou terceira via conjugal, mas no profundo amor, chega a ser assim um amor, não vou dizer platônico, porque não tem nada que ver, entendeu? Mas é um amor exacerbado por si próprio, né? Um amor em que a pessoa não se limita, não se conforma com as coisas pequenas, com as coisas que são aceitáveis por toda a sociedade, do ponto de vista de não prejudicar a minha vida, a minha relação com as pessoas, ou causar danos a alguém. Mas, via de regra, a pessoa que é amante de si mesmo, esse apego por si próprio, ele é tão expressivo, ele é tão grande, que a pessoa quer ter primazia em simplesmente tudo, e se coloca num pedestal para que todos, vejam, ainda que negue, mas há sempre aquela loucura, né? Aquela corrida em torno de que se perceba que ele é o cara, ele é, a pessoa que pode resolver qualquer problema, a pessoa que tem a palavra da verdade, ele é verdadeiro sempre. É um lulinha, né? Um lulinha que se considera melhor do que Jesus Cristo, tão perfeito quanto Jesus Cristo, e até se igualar a Deus, quando chegou a dizer que não tomasse o seu nome em vão, comparando ao texto lá de Êxodo, né? Pois bem, então vamos lá, vamos ao texto e ver o que a gente pode tirar daqui em 10 minutos. Se passar um pouquinho, não se zangue. Bem, ele disse que nos últimos tempos haveriam homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Então, homens amantes de si mesmos. E dá as características, né, os qualificativos aí de um homem amante de si mesmo, quando ele diz avarento, não é o tipo de pessoa que gosta de abençoar ninguém. Primeiro ele, se sobrar ele dá, até para não dizerem que ele seja avarento. Presunçoso, se acha o suprassumo, soberbo, às vezes mesmo que tente esconder não consegue. Eu conheço alguns aí que ficam na mídia aí e tentam esconder, maquiar o verdadeiro caráter, mas não conseguem enganar ninguém. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Aí tem outros, né, qualificativos aí que se espalha no meio dessa sociedade tão obstinada.
sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É o prazer de voar nas asas da águia, sabe? Nos grandes aviões, curtir a vida. Uma hora está aqui, outra hora está lá nos Estados Unidos, outra hora está lá em Paris, outra hora está em Londres, outra hora vai visitar Israel, ainda quer levar uma renca de gente, porque dá dinheiro para alguém, alguém vai ganhar dinheiro em cima desse turismo. Não que eu seja contra, eu tenho o maior prazer que se eu pudesse ir para Israel também iria, porque eu acho que Israel sobrevive muito com o que consegue arrecadar em turismo, não é? E essas pessoas têm aparência de piedade, diz aqui no verso 5, né? Tem aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes afasta-te. Como é que eles conseguem manter a aparência de piedade e negar a eficácia? Ora, quando um camarada sai publicamente, sabe, escracha com outros ministérios, com outros pastores, com outras convenções, e ainda diz, não é, se quiser vir para mim, eu não aceito divisões, tal, se quiser vir para mim, me entrega a igreja, eu ponho um pastor meu lá para cuidar da igreja. Quer dizer, é o meu reino, é o meu poder, é eu mesmo, porque nós temos aqui espalhados no Brasil centenas de pastores vivendo em regiões paupérrimas e não há quem estenda a mão para mandar lá uma ajuda para aquela pessoa que está lá com sua família sofrendo. Então tem só aparência de piedade, não engana ninguém, pelo menos a mim não, para mim não engana não. Então para lá, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Aqui é um adendozinho, né? Que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E aí ele cita: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Por que reprovados quanto à fé? Porque às vezes há pessoas que pensam que porque o seu ministério, o seu reino cresceu muito, que ele é uma pessoa aprovada por Deus. Isso é um ledo engano, não significa nada disso. O Senhor mesmo disse: olha, quando alguém reclamou, Senhor, no teu nome nós pregamos, no teu nome nós fizemos, profetizamos, curamos. Ele vai dizer: não conheço vocês. A coisa é bastante séria. Então vivemos em um mundo onde as pessoas, elas se tornaram muito amantes de si mesmo. Você entendeu? É muito complicado, pelo menos para mim, que venho de uma geração de homens e de mulheres que serviram a Deus sem o mínimo de interesse, tá? Sem o mínimo de interesse, não tinha interesse de nada. Aí ele diz: olha, essas pessoas não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como foi também daqueles. Quer dizer, as pessoas acabam percebendo, né, que a verborragia toda não passa de conversa, né, de falácia, mas que no fundo não transmite, sabe, aquela serenidade de um verdadeiro cristão ou de um verdadeiro ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu escrevi até umas frases nessa manhã, nessa madrugada, eu acordei muito cedo, não é? E escrevi algumas frases no meu perfil, na minha página no Facebook, e uma delas é o seguinte: consigo perceber quando uma pessoa se mostra servil, mas a preocupação é com o próprio umbigo, é o amante de si mesmo. Qual mais? Outra, vamos a outra aqui, não é? Eu não tenho receio de confrontar vídeos plantados no YouTube cuja finalidade é execrar irmãos e ministros ou ministérios ou convenções da mesma ordem e fé, mas não tenho tempo para quem se posiciona como inimigo da cruz de Cristo. Esses formam um verdadeiro exército de fanáticos seguidores capazes de tudo, travestidos de ministro da justiça. Se você chegar e falar contra pastor que faz papagaiada no púlpito para a turma, para a plateia rir porque acha engraçado, entenderam? E você falar alguma coisa, ou você citar algum nome, o pessoal cai matando em cima de você. Então eu não vejo essa serenidade toda, entendeu? Uma outra frase que eu escrevi: se alguém falar
Fale segundo as palavras de Deus e não segundo as liberdades constitucionais. Se for para execrar outros da mesma ordem e fé, cujo resultado é causar divisão e ruins suspeitas, não apenas diante dos fiéis, mas diante do mundo também, que é pior, porque o mundo passa a nos olhar de maneira suspeita. Isso sem exceção. Não há entre as lideranças nacionais que não precisem de dar uma ajeitadinha no seu trono. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O trono aqui está numa forma jocosa até, ok? O que significa que nem todo mundo, por ter um ministério grande, por administrar um grande ministério, seja um príncipe, um rei no seu trono. Mas existe isso, não é? Então, meus queridos, precisamos tomar muito cuidado. Vivemos num tempo em que o que precisa realmente é que se fale do amor de Jesus e se questione conceitos de exercícios de cidadania, que é o que eu falo sempre, que pelo fato de ser crente, isso nada me impede de manifestar meu pensamento, eu vou dizer político, do melhor sentido, entendeu? No sentido puramente grego, não é do sentido ideológico como a gente vê por aí. Olha, gente, o que tem de pessoas que abrem a boca para falar tanta coisa, critica um, critica outro, mas não olha, vou usar uma expressão que eu não gosto, mas que acabo tendo que usar. Olha para o rabo dos outros, mas não vê o seu, está sentado em cima, entendeu? Isso não leva a ninguém a canto algum. O que é importante é falar a verdade, entenderam? É pregar o Evangelho. Foi isso que mudou o primeiro século, foi isso que fez a igreja, se expandir por toda a Ásia, por toda a Europa, porque pregavam a Cristo e esse crucificado. E veja as cartas de Paulo, você não encontra Paulo aqui espinafrando ninguém. Quando ele faz referência a pessoas que têm essa atitude, são amantes de si mesmo, veja com que maneira, singular ele fala isso para Timóteo. É isso que precisa. Então, recomendo aqui a todo o povo de Deus, não deem ouvidos a esses vídeos, a essas falácias, essas pessoas que mais causam divisão do que propriamente dito um bem-estar e um crescimento, desenvolvimento para o reino de Deus, porque o tempo é assim mesmo. Homens amantes de si mesmos. E Paulo diz para Timóteo, afasta-te desses. Ninguém tem bondade com você. Quem é que não vai oferecer dinheiro para mim? Eu sou pastor, trabalho para ganhar o pão de cada dia e manter a minha família. Sempre trabalhei. Por que não vem manter o meu ministério? Manda dinheiro para cá, põe na minha conta bancária. Mas ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber de abençoar ninguém. Ninguém quer saber de contribuir para o exercício pastoral ou ministerial de ninguém. Isso é conversa mole, entendeu? E ficam aí jactando-se pela rede social com aquela aparência, com aquela empáfia, porque tem muito dinheiro, pode contratar os melhores advogados, entenderam? Porque, veja, você se colocar numa posição de fragilidade em relação às leis do país, ao Código Civil ou à Constituição Federal em primeiro plano, isso, para mim, de certa forma, é simples. Eu me coloco de maneira a respeitar, a sociedade, a exercitar de maneira justa e coerente a minha cidadania, tanto como homem como cristão, eu não tenho do que me preocupar, porque o apóstolo Paulo fala aos romanos que a lei é para os criminosos, parricidas, para os homicidas, é para quem comete crime, não é para mim, entenderam? Portanto, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, guardem-se de todas essas falácias, guardem-se no Senhor. Jesus vem em breve, que é a coisa mais importante da nossa vida. Grande abraço, teremos um feriado prolongadíssimo aí pela frente, que mais parece férias, né? Deus abençoe a todos.